Espero que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitar que vocês estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 12. Vamos meditar nesta palavra que Jesus nos coloca à reflexão. O Evangelho de João, no capítulo 12. Iremos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim o texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 7. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Amém? Com sua Bíblia aberta, podeis assentar. Vamos meditar nesta palavra. Palavra que nos remete a uma reflexão. Porque nós vivemos hoje dias oportunos para essa palavra. Nós vivemos uma geração onde adoração e louvor a Deus não correlaciona com as nossas prioridades. A verdade é que nós temos agendas repletas de compromissos, nós temos agenda repleta de tarefas. E dentre essas agendas, dentre essas tarefas, nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer. No entanto, sem considerar o que realmente tem valor, devido à sua real atenção. Veja que esta mensagem é uma mensagem que nos traz a reflexão e aprendemos então com Jesus algumas lições. Contextualizando aqui, nós percebemos e aprendemos como lidar com as prioridades e a valorização de fato daquilo que tem relevância em nossas vidas. Nós vamos falar sobre prioridades hoje. O que de fato tem prioridade em nossa vida dentro de um tempo oportuno. O texto aqui nos conta que Jesus, ele chega em Betânia novamente, e agora, há 6 dias da Páscoa. Importante notarmos que os fariseus, eles já tramavam, de fato, matar Jesus. E aguardavam o período festivo, porque na mente deles, essa chegada de Jesus a Betânia para uma festa poderia levantar muitas preocupações, um alvoroço. Então eles pensaram: após a festa, nós pegamos Jesus. E Jesus então resolve ir a esta cidade chamada Betânia, e lá na casa de um Simão, o leproso, Jesus então se assenta a uma mesa. Novamente nós observamos, se buscarmos a história na sua cronologia, nós vamos compreender, e o versículo de número 1, ele vai nos garantir que Lázaro já havia sido ressuscitado, ou seja, novamente Betânia seria palco de um novo marco, de algo grandioso que Cristo Jesus iria realizar naquele lugar. E também, nós não podemos esquecer que este ato
ele ali, 3 personagens, novamente se contracena com Jesus: Maria, Marta e Lázaro. E ao lermos essa história, nós começamos então a ver pontos importantes e atitudes que marcam esta história, neste contexto que acabamos de ler. No versículo 3, nós começamos a ver então a primeira atitude registrada neste contexto. Veja, temos 3 atitudes e aqui eu quero destacar nesta mensagem. A primeira atitude é a atitude de Maria. Vemos no versículo 3 que Maria pegou um frasco de perfume. O evangelista João faz questão de ressaltar um perfume caro, feito de essência de óleo aromático. E ele tem o cuidado aqui de nos colocar que a quantidade de fato que tinha dentro daquele frasco de perfume, ele registra que era 1 libra de nardo. Buscando essa tradução para nós termos uma noção, isso representava meio litro. Então aquele pote de meio litro de perfume caro. E este perfume nardo, ele era considerado um perfume que simbolizava pureza, sacrifício. Era um perfume de fato luxuoso. Não era qualquer pessoa que poderia ter esse perfume. Por isso, ele destaca que ele era muito caro. E quando nós vamos avançar, nós lemos ali que o autor registra, inclusive, que ele custaria cerca de 300 denários. Veja, um denário era 1 dia de um trabalhador. Consegue imaginar? 1 dia de um trabalhador era 1 denário. Ou seja, no nosso popular, uma diária era 1 denário. Agora, João registra que este perfume custava 300 denários. Ou seja, aquilo custava para aquela mulher 300 dias de serviço. Mas, ao que nos parece este texto, que ela não estava preocupada com o valor monetário daquilo que representava de ser 300 denários. Mas, no entanto, quando contracenamos com os demais participantes deste ato, eles importavam com a quantidade de fato. Mas ela, que detinha esse poder do perfume, ela não importava com a quantidade. Ela simplesmente lançou-se ao pé de Cristo e derramou esse perfume. O versículo 3 ainda continua dizendo que ela derramou esse perfume aos pés e fez um outro ato. Ela enxugou com os cabelos. Ela derramou o perfume e ela enxugou com os seus cabelos. A segunda atitude que eu quero registrar aqui neste contexto é a dos demais que envolve essa narrativa de João. Em contraste ao gesto de Maria, que adorava o Senhor, Judas e possivelmente os demais que estavam na casa, eles começaram então a repugnar e ignorar a atitude daquela mulher. Essa passagem, ela é contada em João, ela é contada em Mateus e Marcos. E esses evangelhos, por ser sinóticos, eles vão nos dando características que a gente vai construindo essa história de uma maneira mais compreensível, de maneira que a gente consegue visualizar a cena perfeita e remontá-la na nossa mente. E alguns evangelistas, eles notam que as pessoas murmuravam acerca de fato do valor gasto. Só que observemos no versículo 5 que Judas, ele não estava preocupado de fato com o valor. Nota que a atitude de Judas foi estar preocupado com quem este perfume estava sendo gasto. Porque se olharmos ali o versículo 5, nós vamos ver que a
a fala dele não se relaciona com o valor, mas sim porque não dá isso aos pobres. Vejamos o versículo 5. Por que não se vendeu esses unguentos por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ou seja, o questionamento de Judas não estava na representatividade monetária, mas para quem estava se aplicando. Embora o pano de fundo disso, já sabemos que a intenção de Judas é que se colocasse na bolsa, ele pegava. Mas se atendo a isso, nós vamos ver que ele se preocupava de fato não com o valor destinado para Cristo, para Jesus. Mas ele muda então o destino e diz: por que não vende isso ao pobre e dê a quem precisa? Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, Cristo não tem essa devida importância. Os pobres é que têm, Cristo não. Pegue-se esse dinheiro e vamos distribuir para as pessoas. Conseguem observar isso? Conseguem ver que o texto nos coloca essas prioridades entre Maria e Judas e talvez outros mais que estavam naquele lugar? Ele não estava preocupado com um perfume, e sim com quem estava sendo gasto aquele valor. Além disso, o versículo 6, João relata muito bem a intenção de Judas. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque também era ladrão, e ele tinha a bolsa e tirava dali o que se lançava. Mas a sua primeira fala era de que Cristo não teria a prioridade. Cristo não teria o mérito de receber aquele perfume caro. E Jesus dá duas respostas então. Agora entramos no terceiro ponto, que é a atitude de Jesus. A atitude de Maria, a atitude de Judas. E agora vemos o texto nos relatar a atitude de Jesus. Jesus, ele dá duas respostas delineando aqui uma visão humana e uma visão mais espiritual que apenas Maria estava enxergando. A primeira resposta que Jesus dá está no versículo 7. Versículo 7 diz: Jesus respondeu: deixa em paz, ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Veja, nos parece um tanto quanto estranho, porque Cristo estava ali com eles. Ainda era a festa da Páscoa. Mas Maria, movida pelo Espírito Santo, teve o discernimento do que haveria de acontecer. E ela se antecipa, como Jesus mesmo disse: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia do meu sepultamento. E aquele dia ela utiliza como a prioridade e se lança aos pés de Cristo e unge-o com tudo que ela tinha de economia. Tudo aquilo que ela tinha guardado, 300 dias de trabalho, ela ofereceu como prioridade a Cristo. Ela fez isso antecipado à sepultura de Cristo. Porque na visão espiritual, ela tinha conseguido compreender o propósito de Cristo, o Messias que viria. E a visão humana, no versículo 8, nós vamos ver aqui que os pobres sempre estão ao nosso alcance para fazer alguma coisa. As pessoas à nossa volta sempre estão prontas para receber as nossas ajudas. Mas aquele povo, naquela hora, naquele lugar, tinha um momento único que era adorar o verdadeiro Deus, o Cristo. Veja que privilégio, e de uma visão mesmo que humana, eles não conseguiam compreender a magnitude deste momento, por dar prioridades a coisas que os olhos humanos alcançaram. Jesus ali, ele anunciava sua partida para o Pai, e eles não entendiam. Eles estavam preocupados com um vislumbre humano,
com o tempo no qual eles queriam empregar em uma agenda que eles definiam como prioridade. Este contexto, então, no tempo oportuno de hoje, nos traz essa reflexão: a prioridade em tempo oportuno. E com base neste texto, eu quero aqui então fazer algumas aplicações para nós, na contemporaneidade que vivemos. Um dos evangelhos sinóticos ainda reforça que onde o evangelho for pregado, a atitude desta mulher seria proclamado em memória sua. E hoje, quantos anos se passa e nós estamos aqui, pegando esta aplicação, trazendo para a nossa vida. Pegando essa história que Cristo nos ensina a ter prioridades acerca das coisas que realmente importam para nós. E aplicando nas nossas vidas para perguntar: nós temos dado prioridades, de fato, no tempo oportuno que temos agora? Cada um é útil com o que tem de melhor dentro dos propósitos de Deus. Nem todos somos iguais. A bem verdade é que temos propósitos diferentes dentro do mesmo chamado cristão. No versículo 1, destaca que estava ali Lázaro, estava Maria e estava Marta. O texto nos diz que Marta servia. O texto nos diz que Lázaro estava ali ao lado de Jesus, sendo testemunho do poder de Cristo na terra. E Maria adorava a Cristo. Veja que nós temos que compreender que todos nós temos um propósito dentro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 18 vai nos dizer que se todo pé fosse mão, toda mão fosse pé, todo pé fosse cabeça, como seria o corpo? Paulo nos ensina que cada um tem a sua missão, tem o seu propósito dentro da obra de Cristo. Dentro do chamado, todos nós fomos chamados a ser verdadeiros cristãos. Mas nós temos funções diferentes para cooperar com o reino de Deus. Cada membro cooperando na unidade forma o corpo. Vemos que esta história foi cumprida, essa história foi compilada com vários personagens. Dentre eles, cada um cooperava dentro do tempo, na sua prioridade, estando no melhor lugar aos pés de Cristo. Lázaro sendo testemunho vivo, porque antes Lázaro estava morto e foi ressuscitado por Cristo. Ele servia como testemunho do poder de Cristo na terra. Marta o servia e Maria o adorava. E registra esta história que ela não adorava apenas com o que sobrava. Ela o adorava com tudo que tinha. Ela não foi aos pés de Cristo e derramou simplesmente meio vidro. Ela não foi lá e despejou poucas gotinhas. A história nos conta que ela não poupou esforços para priorizar aquilo que era importante para ela. Aquilo que significava para ela, ela não mediu os esforços, tendo como prioridade. E sacrificou aquilo que ela tinha. Mas o ato sacrificial de Maria nos ensina que fazer sacrifício em favor de Cristo não nos garante salvação de nossas almas, mas evidencia o verdadeiro valor que Ele tem para nós. A bem verdade que nós vamos olhar Oséias 6, Deus vai dizer: olha, sacrifício eu não quero, misericórdia eu quero. Misericórdia eu quero, sacrifício eu não quero.
Jesus vem e ora falando com os fariseus em certa feita acerca do sábado. Ele diz: olha, não adianta vocês fazer sacrifício. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia de coração de vocês. Maria ofereceu a Cristo o melhor que tinha, como um sacrifício. Mas nós não devemos enxergar o ato desta mulher como uma barganha com Cristo, ou dizer: eu vou sacrificar o que eu tenho para que o Senhor me retribua com bênçãos. Não, meus queridos, o texto nos conta que Lázaro já havia sido ressuscitado, ou seja, a glória e o poder de Cristo já estava sobre a vida dela, e ela simplesmente estava fazendo aquilo como uma gratidão a Cristo. Ela não estava oferecendo algo buscando recompensa, ou: Senhor Jesus, eu vou depositar o que eu tenho de melhor para que o Senhor derrame sobre mim as suas bênçãos. Não. Ela estava fazendo aquilo como agradecimento ao Deus Todo-Poderoso que estava diante dela. Ela fazia isso num ato de gratidão das maravilhas em favor que Deus estava fazendo ou tinha feito para com aquela família. Ela não mediu esforços, priorizou o tempo com Cristo Jesus. Assim nós somos. Assim nós somos. Em muitas circunstâncias lutamos por algo, clamamos por Deus, pedimos a Deus, e quando conseguimos, não reconhecemos a benevolência de Deus. Assim nós somos, amados. Buscamos a graça de Deus pelo dia de amanhã. Clamamos a Deus por um dia abençoado de amanhã. Mas quando chegar o amanhã concedido por Ele, o que nós vamos fazer para agradecer a Ele? Passar os dias com as nossas prioridades? Cumprir as nossas agendas corriqueiras? Vencer mais um dia clamado, pedido e a misericórdia dele sobre as nossas vidas, para chegar ao dia, deitarmos e descansarmos e não lembrarmos que o dia foi concedido por Ele? As nossas vidas são assim. Passamos os dias, passamos as semanas e os meses clamando por uma misericórdia que Deus, e Ele assim nos dá e nos concede. Mas quando vivemos, esquecemos de agradecer. Não temos a prioridade para aquele que nos concede a vida, aquele que nos traz a existência, e que a Bíblia nos garante que a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. E passam os dias, cumprimos agendas e não lembramos do feito de Cristo por nós. Temos sobre nós a graça, que é esse favor imerecido, porque nós estávamos mortos, nós não éramos dignos de nos achegar a Deus, mas Cristo, na sua infinita misericórdia através de Deus, vem em sacrifício vivo, redime-nos dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus e traz a nós esta esperança viva. E que no dia a dia isso não é prioridade para nós. Fechamos as nossas Bíblias dia de domingo, só abrimos de fato ela no próximo domingo. Oramos aqui, recebemos a bênção apostólica e vamos para casa e não oramos mais. Aqui nós clamamos por uma semana inteira, mas quando chegamos ao domingo de novo, nós não agradecemos, porque estamos vivos, porque é sua misericórdia, essa que nos sustenta, essa que nos garante o fôlego de vida que está sobre nós. Nós não agradecemos por isso, nós não reconhecemos isso. Mas quando as coisas vêm, quando a dificuldade aperta, o tempo é inoportuno. O tempo é inoportuno para uma adoração. Aí nós nos voltamos de novo a Cristo, mas não para agradecer, mas novamente para pedir, para clamar,
para socorro. Mas e a adoração? E a gratidão no tempo oportuno que nós temos a oportunidade hoje, se as coisas estão bem, nós agradecermos. Não agradecemos. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos ressuscitou. E nós devemos, por esse ato misericordioso de Deus, nós precisamos nos oferecer como sacrifício. Romanos 12:1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vos apresenteis como sacrifício vivo, perfeito. E muitas vezes nós não oferecemos nem o que temos, nem o que ganhamos, muito menos a nossa vida de devoção a Deus. Nós precisamos compreender que o verdadeiro sacrifício somos nós, o nosso tempo, as nossas prioridades. Isso precisa estar claro para nós, que as bênçãos de Deus, elas não são como as pessoas que não são alcançadas pelas misericórdias de Deus pensam, porque para eles não conseguem compreender que o verdadeiro sacrifício, o valor sacrificial de Deus para a humanidade, não se prende exclusivamente em bens materiais. Só consegue compreender essa dimensão do que essa mulher viveu quem é alcançado pelo Espírito Santo. Porque quem não conhece, quem não compreende, as bênçãos só vão compreender que são bênçãos materiais. Verdade sim que nós podemos ter bênçãos materiais. Nós podemos desfrutar de coisas boas. Nós somos filhos de Deus e nós podemos. Mas o que nos move não pode ser essas bênçãos. O que nos move precisa de ser de fato as bênçãos no qual Deus derramou sobre as nossas vidas. Efésios 1 vai dizer que, Efésios 1:3 vai dizer que bendito seja Deus o Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É isso que tem que fazer sentido para nós enquanto cristão, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Para nós, o ato de gratidão não tem que ser aquilo que eu recebi material, mas o que Cristo me deu de presente sem eu merecer na cruz do Calvário, que foram essas bênçãos espirituais de nós gozarmos da eternidade com Deus, de nós não conseguimos nos aproximar de Deus, e Ele vem e nos reconcilia com Deus, e nos leva de novo a uma intimidade com o Pai, ao Santo dos Santos. Isso tem que fazer sentido para nós, isso tem que estar como prioridade de agradecimento, não pelas bênçãos materiais recebidas, mas por aquilo que nós ganhamos de presente de Cristo, através do seu sacrifício. E aí nós vamos agradecer a Ele, nós vamos ser como essa mulher, nós não mediremos esforços, nós não mediremos limites financeiros, nós não limitamos a tempo a estar aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas nós vamos desejar a presença intensa de Cristo em nossas vidas. Nós vamos viver de maneira diferente, porque agora nós não lembramos mais de pedir. Nós vamos recordar que essas bênçãos espirituais derramadas sobre nós é motivo de nós vivermos o tempo todo agradecidos, como esta mulher se derramar aos pés de Cristo.
no tempo oportuno. Vale lembrar que o tempo oportuno precisa ser rememorado, o ato sacrificial de Jesus Cristo por nós. Somos movidos pelo tempo, e Ele define as nossas agendas e as nossas prioridades, as nossas tarefas, isso é verdade. Nós gostamos de ser conduzidos pelo imediatismo, pela percepção humana, mas nós com isso perdemos a profundidade e as oportunidades únicas e que reverbera ao longo de nossas vidas, que é estar com Cristo. O verso 18 nos ensina exatamente isso. O verso 8 nos ensina exatamente isso. Os pobres, vocês sempre terão, mas a mim, nem sempre terão. A prioridade daquelas pessoas estavam invertidas. Estava diante deles o Cristo Salvador. E eles estavam preocupados com os pobres. A prioridade deles naquele momento era não de fato Cristo, mas aquilo que a sua visão humana conseguia enxergar. Isso é verdade, nós somos movidos pelo tempo. Se o tempo está oportuno hoje para mim ser promovido no meu trabalho, eu vou investir tempo no meu trabalho. Se o tempo está oportuno hoje para mim cursar uma faculdade, eu vou investir na faculdade e gastar tempo na faculdade. Se o tempo está oportuno hoje para um estudo, eu vou investir neste estudo. Não está errado, meus queridos. A Bíblia não condena. Mas e Cristo nas nossas vidas, onde está? O tempo que hoje nós temos para adorar, o tempo hoje que nós temos para clamar a Ele, agradecer a Ele, como está isso organizado dentro dos nossos dias, dos nossos meses, dos anos das nossas vidas? Esta mulher enxergou o tempo oportuno. Esta mulher, ela entendeu que ali na sua frente estava de fato o Cristo Jesus, o Messias, o prometido, e ela agarrou essa oportunidade, e ela ofereceu de tudo que tinha de coração, em gratidão, em louvor ao Senhor. Hoje estamos aqui, essa história pode se repetir, e você pode se oferecer sem reservas a Ele, em gratidão. E se você não entendeu, eu quero repetir: sem Ele te dar o que você espera, Ele já fez mais por você. Ele já te deu a vida eterna. Ele morreu na cruz por nós. Isso tem que ser suficiente para nós adorarmos. Isso precisa ser suficiente para nós termos a prioridade de fato nas coisas dEle. Isso precisa nos mover de fato. Isso precisa nos mover de fato para nós entendermos a importância que é o tempo estar com Cristo. No tempo oportuno que nós temos. Notamos no contexto que a preocupação não era o valor gasto, era com quem estava sendo gasto. Na vida espiritual vai surgir assim. Nossa, não era só na vida desta mulher. Hoje, em muitos lares, em muitas casas, que você saiu da sua casa e veio para cá, ou pessoas saem da sua casa para ir à igreja, há alguém dizendo: vai fazer o que na igreja? Para que você vai na igreja? Sabe por quê? Porque existe uma outra agenda.
Existe uma outra agenda circulando ao nosso redor. E quando nós decidimos fazer algo para Cristo, surgem pessoas, assim como este povo surgiu na vida daquela mulher, tentando impedir de se oferecer a Cristo, de priorizar as coisas de Cristo, vai surgir nas nossas vidas. Pessoas que não conseguem enxergar este nível espiritual, porque não são salvos, porque não são movidos pelo Espírito Santo, e não conseguem ter essa visão que nós, corpo de Cristo, temos, e tenta nos parar. Sabe o que é mais triste, amados? Muitas vezes nós cedemos a essas agendas, a essas prioridades, as falas de pessoas. Vai no culto domingo que vem? Vai ter culto todos os dias? Não vai hoje não. Jesus vai estar lá o tempo todo. Quando você se desprende a vir à igreja, a ajudar, cooperar, a fazer a obra de fato de Cristo, de verdade, sem vergonha, sem limites, vai surgir alguém para tentar nos impedir, como foi o caso dessa mulher. Mas o Espírito Santo está nos alertando hoje, através desta mensagem, que reverbera anos e anos, e chega hoje, para nós que estamos aqui, como um alerta: priorize o tempo de Cristo, enquanto há tempo, enquanto podemos, enquanto nos é dado essa oportunidade, nós precisamos priorizar, nós precisamos fazer. Essa mulher teve uma visão espiritual que nenhum outro teve. Talvez na sua casa, no seu trabalho, no meio social onde você se relaciona, você está tendo visão espiritual de compreender as prioridades de Cristo, se desprendendo. Faça como essa mulher. Viva o tempo que Cristo separou para você. Escuta o chamado de Cristo e se derrame aos pés dele em tempo oportuno. Adore ele de verdade. Como Paulo nos recomenda, sejamos sacrifícios vivos. Nos ofereçamos como corpo, com a nossa alma, com o nosso entendimento e com o nosso tempo a Cristo. Porque nós somos assim. O melhor nem sempre é para Cristo. Muitas vezes agimos como Judas agiu. No domingo reunimos a família. Vamos fazer um almoço especial. Vamos ao supermercado, escolhemos a melhor carne, melhor arroz, melhor feijão. Fazer uma comida diferente, vamos reunir, vamos agradar os nossos convidados. Mas quando vamos cumprir o nosso chamado a contribuir no reino, medimos esforços? Não damos prioridades para isso. Sabe por quê? Porque é Cristo. Porque é para Deus. Talvez isso não está na nossa mente. Talvez não pensamos assim. Mas eu faço uma pergunta para cada um que está aqui. E o que é então que impede de oferecermos o melhor para Cristo? O que nos impede de priorizarmos o tempo de verdade em meditação da palavra, em alimentarmos de fato da palavra, em termos momentos de fato de oração com Cristo? Somos ofuscados por esta agenda, somos ofuscados por este tempo que nos consome. Saímos daqui, vamos para nossa casa. Os nossos compromissos, as nossas agendas
nos sufocam, nos consome tempo, nos consome emoções. Domingo que vem, voltamos a oferecer a Deus o resto que sobra da semana. Não oramos, não cantamos, não lemos a Bíblia. E não temos tempo para Cristo, porque a agenda que nós temos nos consome. E voltamos domingo que vem de novo, não para agradecer, mas novamente para clamar a Deus, para nos abençoar por uma nova semana. E assim os nossos dias se caminham nesta terra. Mas hoje o Espírito Santo nos traz o entendimento, através da história dessa mulher chamada Maria, que nós precisamos priorizar em tempo oportuno. E o tempo é hoje. Que você tem o privilégio de adorar, que você tem o privilégio de clamar a Deus e de se oferecer como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Sabe por quê, amados? Nós colocamos metas. Nós muitas vezes colocamos metas para entregar o resto para Cristo. Quando eu tiver um bom emprego, eu vou servir a Cristo. Quando eu tiver um carro, eu vou todos os dias no culto e vou me oferecer a Cristo. Quando eu tiver uma boa casa, eu vou agradecer e louvar a Deus. Quando eu casar, é uma brincadeira, né? Quando eu casar, eu vou louvar a Deus. Tem gente aí que deu risada. Queremos entregar para Deus as sobras. Quando chegar, eu vou fazer. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes você não vai conseguir a casa que você quer. Muitas vezes o carro desejado não é aquele que você desejou. E você se frustra. E você não adora a Deus. Sabe por quê? Porque a sua prioridade não está em Cristo. Sua prioridade está nas coisas terrenas. Sabe por quê? Porque você ainda não conseguiu compreender o que Paulo escreve. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestes. E é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Aqui vai ser efêmero. Aqui vai ser passageiro. O carro que você desejar, que Cristo poderá te dar, ele pode bater no poste e acabou. A casa pode pegar fogo, incendiar e acabar. Mas a morada celestial espera aqueles que reconhecem e que são sacrifícios vivos a Cristo. Ao contrário disso, o inferno está aguardando as pessoas que não estão dedicando a vida a Cristo. Perdem seu tempo, não priorizam Deus e não têm Cristo em suas vidas. Essa mulher nos ensina a ter oportunidade, a fazer essa oportunidade valer a pena. Essa mulher, ela também faz algo que nos chama muito a atenção e que podemos trazer para o nosso dia sobre a oportunidade e o tempo oportuno e não perder de fato essa oportunidade, porque pode ser tarde demais. No versículo 7, quando Jesus diz assim: deixe ela em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Ou seja, Cristo já sabia que ele seria crucificado e ela estava fazendo aquilo com uma antecipação em vida, para que ele pudesse enxergar esse sacrifício dela.
Porque passam-se os dias, Jesus é crucificado, Jesus é morto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos diz que Jesus foi colocado então no sepulcro. Fecharam-se as portas. Passou-se o dia. Algumas mulheres que seguiam Cristo, na manhã do domingo, foram até o sepulcro de Cristo. O evangelista nos conta que elas juntaram ungüentos. Elas pegaram especiarias. Elas pegaram panos limpos para irem limpar o corpo de Cristo. Mas Cristo já estava morto. Elas não encontravam o corpo de Cristo mais. Mas esta mulher, que no tempo oportuno, que teve a oportunidade de ver Cristo vivo, se oferecer, se derramar, aproveitou de fato o melhor da sua vida. Mas essas outras mulheres, ao chegarem para ungir o corpo de Cristo, trocar os lençóis brancos, elas são surpreendidas por anjos. E dizem assim: aquele que vocês procuram não está mais aqui, ele ressuscitou. E mais uma vez, aquelas mulheres perderam a oportunidade de fazer algo para Cristo. Elas perderam tempo, porque elas poderiam ter feito também como esta mulher. Esta mulher soube aproveitar o tempo. Esta mulher soube fazer de fato aquilo que foi lhe proporcionado. E hoje está colocado sobre nós, à nossa frente, um evangelho claro, um evangelho limpo. Aos domingos temos visto exposições bíblicas que de fato têm colocado-nos acerca certa do caminho correto para a santificação. Mas nós muitas vezes temos tido oportunidades também lá fora e as colocamos em primeiro lugar. O tempo é este. Jesus, ao encontrar com a mulher samaritana, ele disse: o tempo é este, e é agora, em que se busca os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tempo pode ser hoje para você. Amanhã, se for dos planos de Deus, você pode não estar vivo. Você pode não estar viva. Quando você fechar os olhos aqui, para onde você vai? A oportunidade que você tem tido hoje, como você tem se oferecido a Cristo? Você tem dado o melhor? Você tem se poupado? Se você sair daqui, fechar seus olhos e morrer, para onde você vai? Para quem será entregue a sua alma? O tempo que você tem tido nesta terra, as suas prioridades têm sido para quem? Para quem te sustenta? Para quem te dá a vida? Para quem morreu na cruz por você? Por quem você estava desenganado para ir para o inferno, mas mandou o representante para nos redimir e morrer na cruz? Tem sido para ele esse tempo que você tem dado? Ou nós aproveitamos o tempo que nos é dado, ou amanhã pode ser tarde demais.
A nossa adoração precisa ser verdadeira. A nossa adoração precisa ser ilimitada de tempo. A nossa adoração precisa ser ilimitada de recursos financeiros. Temos recebido as bênçãos de Deus, materiais e espirituais, mas não temos dado devido valor muitas vezes para Ele. Recebemos dele a salvação, essa graça, esse favor imerecido. E o que temos feito por isso? Maria recebeu o presente da ressurreição do seu irmão e se derramou aos pés de Cristo. Eu e você recebemos dele a salvação. O que temos feito em agradecimento a Ele? Como tem sido a nossa agenda de prioridades, de tempo gasto em agradecimento, em louvor, em adoração? Talvez hoje é a sua oportunidade de molhar os pés de Cristo com suas lágrimas. Talvez hoje tenha sido o seu tempo que Cristo reservou para ouvir essa mensagem e dizer o quão você tem dado prioridade para as coisas e deixado as coisas de Cristo em segundo plano. Mas ainda há tempo. Cristo ainda está presente. E Ele está pronto para receber as suas lágrimas, a sua adoração, o seu perfume, aquilo que você tem de melhor, que é a sua vida, aquilo que você tem de mais importante, que é a sua vida. Ele pode de fato sim estar me usando para falar com você. Não vai aparecer um anjo dizendo um cartaz aqui para você, para dizer para você assim: olha, hoje é o seu dia, priorize. Ele disse: onde o evangelho for contado, esta mulher será relembrada em memória sua. Estamos aqui hoje, cumprindo o papel que Cristo nos vocacionou, falando desse evangelho, falando que existe prioridade, chamado reino de Cristo. Os arautos se proclamam, as palavras falam, mas ainda há pessoas que dormem. Ainda há pessoas que não se despertam. Ainda há pessoas que estão se comportando como aquele outro grupo de pessoas que muitas vezes está olhando para quem está sendo gasto, com o que está sendo gasto, e não aproveita a oportunidade em adorar e se derramar aos pés de Cristo.